Um milionário entrou em um restaurante caro e congelou. Sua ex-esposa estava ali, grávida, trabalhando como garçonete, servindo mesas. Ela não o viu, mas ele viu tudo, e o que aconteceu depois disso mudou a vida dos dois para sempre. Rafael Alcântara entrou no restaurante como fazia tantas outras vezes. Sem pressa, sem expectativa, sem imaginar que aquela noite mudaria algo que ele acreditava já estar enterrado. O ambiente era sofisticado, silencioso na medida certa. Luz baixa, mesas bem espaçadas, garçons circulando com precisão quase coreografada. Era o tipo de lugar onde ele se sentia confortável, onde ninguém perguntava demais, onde tudo parecia sob controle. Sentou-se à mesa reservada enquanto o sócio ainda não havia chegado. Pegou o celular, respondeu 2 mensagens, deslizou o dedo pela tela sem atenção real. A cabeça estava cheia, mas não inquieta. Era apenas mais um jantar de negócios. Até que algo quebrou o fluxo natural da noite. Rafael levantou os olhos por acaso, num movimento distraído, e viu. No primeiro instante, o cérebro recusou a imagem. Não fazia sentido, não ali, não daquela forma. Mas o segundo olhar confirmou. Lívia. Ela atravessava o salão com uma bandeja equilibrada no braço, o corpo levemente inclinado para frente, passos cuidadosos. Usava um uniforme discreto, elegante, ajustado de forma respeitosa. A barriga era impossível de ignorar. Avançada, presente, real. Rafael sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Não foi saudade, não foi raiva, foi choque. Um choque tão seco que o deixou imóvel na cadeira, como se qualquer movimento pudesse denunciar que ele estava vendo algo que não deveria existir. Ela não olhou para ele. Servia outra mesa, sorrindo de forma profissional, concentrada no pedido, inclinando-se para ouvir melhor um cliente. Havia algo diferente em sua postura, não fragilidade, contenção. Um tipo de força silenciosa que Rafael não reconhecia, mas que, estranhamente, parecia sempre ter estado ali. O sócio chegou alguns minutos depois, sentou-se, começou a falar sobre números, prazos, oportunidades. Rafael respondeu no automático. Concordou, discordou, fez perguntas que não ouviu a resposta. Os olhos voltavam sempre para o mesmo ponto do salão. Lívia seguia trabalhando. Ela caminhava com cuidado, mas sem lentidão exagerada. Pegava pedidos, anotava, entregava pratos, recolhia taças. Em alguns momentos, descansava a bandeja no apoio antes de seguir. Pequenos gestos, pequenas pausas, tudo muito controlado. Rafael percebeu os olhares. Alguns clientes observavam com curiosidade discreta. Outros cochichavam. Um homem comentou algo baixo demais para ele ouvir, mas o sorriso torto deixou claro que não era elogio. Lívia manteve a postura. Não reagiu. Não abaixou a cabeça. Apenas seguiu. Aquilo incomodou Rafael mais do que qualquer palavra dura que já tivesse ouvido na vida, porque ele lembrava de outra Lívia, a Lívia que caminhava ao lado dele em salões parecidos com aquele, que vestia roupas caras, falava pouco em público, mas tinha opiniões fortes em casa. A Lívia que ele acreditava conhecer completamente. Agora, ela estava ali. Invisível para muitos, exposta de um jeito que ele nunca permitira que fosse quando estavam juntos, e grávida. A ideia bateu com força. Grávida. Rafael sentiu um nó se formar no estômago. As contas começaram a surgir sem pedir licença. Datas, distâncias, silêncios, tudo se misturou numa sequência desconfortável que ele tentou afastar. Não era possível. Não podia ser dele, mas a certeza não vinha. E a dúvida doía mais do que qualquer confirmação. Lívia passou perto da mesa dele sem perceber. O perfume era o mesmo, discreto, familiar demais. Rafael segurou o braço da cadeira com força, como se aquilo pudesse ancorá-lo no presente. Ela não olhou, não reconheceu.
Ou talvez tenha reconhecido e fingido não ver. Essa possibilidade o atingiu ainda mais. O sócio terminou a refeição, comentou algo sobre fechar o negócio na semana seguinte, pagou a conta. Rafael assentiu. Levantou-se, disse que precisava de 1 minuto. Ficou em pé perto da entrada do salão, observando. Viu quando o gerente se aproximou de Lívia e falou algo rápido. O tom não era gentil. Ela respondeu baixo, mantendo o sorriso profissional. Quando ele se afastou, Lívia respirou fundo por 1 segundo a mais do que o necessário antes de seguir. Rafael sentiu algo se romper dentro de si. Não era culpa ainda. Era desconforto. O tipo de desconforto que nasce quando a realidade não combina com a versão que você contou a si mesmo por anos. Ele pensou em ir embora. Pensou em fingir que não viu. Pensou em preservar o passado intacto, mesmo que fosse uma mentira confortável. Mas não conseguiu. Ficou até o fim do turno, sentado, observando, sem interferir, sem se anunciar. Quando o salão começou a esvaziar e Lívia recolheu as últimas mesas, Rafael percebeu que nada naquela noite tinha sido casual. Não para ele. Ela desapareceu por uma porta lateral levando a bandeja. O gerente apagou algumas luzes. O restaurante assumiu o silêncio de encerramento. Rafael respirou fundo. Sabia que a partir daquele momento não havia mais retorno possível para a ignorância. Ele não tinha ido ao lugar errado. Tinha encontrado a pessoa errada, no momento exato em que já não podia mais fingir que o passado estava resolvido. Rafael esperou o salão esvaziar por completo. Não por estratégia, nem por orgulho. Foi como se o corpo dele tivesse esquecido como se levanta e vai embora quando algo importante demais acontece. O restaurante já tinha perdido o brilho de antes. A música ambiente diminuíra, as conversas viraram sussurros dispersos, as cadeiras começaram a ser alinhadas. Um garçom apagou uma fileira de luzes, deixando o lugar com um ar de fim de noite que sempre parece mais verdadeiro do que o começo. Rafael saiu sem chamar atenção. Não olhou para trás como quem procura. Apenas caminhou até o carro com passos controlados, como se estivesse indo embora de um jantar qualquer. Mas não foi embora. Entrou no veículo, fechou a porta e ficou ali, parado, observando o lado de fora do restaurante através do vidro escuro. Era um comportamento que ele não fazia questão de entender. Só sabia que precisava ver mais, não para ter respostas, mas para confirmar que aquilo não tinha sido um delírio. A porta lateral, por onde os funcionários saíam, ficava num corredor discreto, quase invisível para os clientes. Rafael tinha visto a Lívia sumir por ali no final do turno. Agora ficou esperando aquela mesma porta abrir de novo. E ela abriu. Uma funcionária saiu primeiro, rindo baixo de alguma coisa que alguém disse lá dentro. Logo atrás, outro homem apareceu com uma sacola, falando no celular. Pessoas comuns, com pressa de ir embora, como se o dia tivesse sido só mais um. Rafael se manteve imóvel. Então, por fim, Lívia surgiu. Sem bandeja, sem postura de salão, sem o sorriso profissional que ela vestia como máscara. Só ela. O uniforme ainda estava ali, mas parecia mais pesado agora. O cabelo, antes impecável, tinha alguns fios soltos. Ela segurava a bolsa com firmeza, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha inteira. E havia o detalhe que o salão não mostrava tão claramente: o cansaço. Não um cansaço bonito, romântico, um cansaço real, de quem termina o dia com o corpo pedindo socorro, mas continua andando porque não tem escolha. Lívia parou por um instante perto da parede, como se estivesse esperando a tontura passar. Uma mão foi discretamente à lombar. A outra ficou na barriga, num gesto automático, protetor. Ela respirou fundo e fechou os olhos por 1 segundo. Rafael engoliu em seco. Ela não estava encenando nada, ela só aguentava. A porta lateral abriu de novo com força. O gerente apareceu.
Rafael reconheceu o homem de antes, o mesmo jeito impaciente, o mesmo rosto de quem se acha dono do ambiente. Lívia, ele chamou seco. Ela virou devagar, já cansada até de responder. Sim? O gerente se aproximou, falando baixo, mas com a pressa agressiva de quem quer terminar logo. Amanhã eu vou precisar que você chegue mais cedo. Lívia piscou, como se não tivesse ouvido direito. Mais cedo? É, ele respondeu. Você sabe que está dando trabalho extra. Tem gente que não quer ser atendida por você. Eu preciso te colocar em áreas menos expostas. Rafael sentiu o sangue subir. Lívia manteve a voz firme, mas o rosto endureceu. Eu nunca faltei. Nunca atrasei pedido. Nunca criei problema com cliente. Não é isso, o gerente cortou. O problema é o visual. As pessoas comentam. Você entende como é. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Não aquele silêncio confortável de quem pensa. Era o silêncio de quem segura para não desmoronar ali mesmo. Então o problema sou eu, ela disse finalmente. O gerente soltou um riso curto, sem humor. Não dramatiza, só se adapta. Só se adapta. A frase ficou no ar como algo sujo. Lívia assentiu uma vez. Não por concordar, por exaustão. Tá, ela respondeu. Eu chego. O gerente fez um gesto como quem encerra o assunto e voltou para dentro sem olhar para trás. Lívia ficou parada por um segundo a mais, olhando para a porta fechada. E então, o que aconteceu foi pequeno, mas devastador. Ela limpou o canto dos olhos com o dorso da mão, rápido, como quem apaga um erro antes que alguém veja. Rafael sentiu um aperto tão forte que precisou pressionar os dedos contra o volante. Ela não queria ser vista, nem pelo gerente, nem pelos colegas, e com certeza não por ele. Lívia finalmente começou a andar, atravessando a calçada com passos lentos, medidos. Não parecia alguém que queria reencontro. Parecia alguém que queria chegar em casa sem ter que explicar nada para ninguém. Um casal bem vestido passou por ela e olhou rápido demais para a barriga, rápido demais para o uniforme, rápido demais para o rosto abatido. Um olhar de julgamento curto, mas suficiente para dizer tudo. Lívia não reagiu. Continuou. Rafael acompanhou com os olhos até ela dobrar a esquina. Só então respirou de verdade. O que ele tinha visto no salão já era duro. Mas o que tinha visto agora era pior. Porque ali, fora do brilho do restaurante, não havia teatro nenhum. Havia uma mulher tentando sobreviver em silêncio e engolindo humilhações que ninguém enxergava quando a música ainda estava tocando. Rafael ficou alguns minutos dentro do carro sem ligar o motor. O peito subia e descia devagar. Ele não sabia ainda o que faria, nem se tinha direito de fazer qualquer coisa, mas entendeu com uma clareza dolorosa. Lívia não estava ali para ser vista, e a vida dela, do jeito que estava, não era acidente, era consequência, e de algum modo ele estava no centro disso, mesmo sem estar ao lado dela. Rafael não dormiu naquela noite, não porque estivesse inquieto, mas porque o silêncio parecia alto demais. Cada tentativa de fechar os olhos trazia a mesma imagem. Lívia atravessando o salão com a bandeja e depois, fora dele, sustentando sozinha algo que nunca deveria ter sido apenas dela. Em algum momento da madrugada, sem perceber exatamente quando, as lembranças começaram a se impor. E não vieram suaves. Vieram como fragmentos de um vidro que nunca foi espesso o bastante. O casamento deles tinha começado como tudo na vida de Rafael. Bonito, organizado, eficiente. Cerimônia elegante, convidados escolhidos a dedo, discursos breves e fotografias impecáveis. Tudo parecia sólido, inabalável. Por fora. Por dentro, as fissuras surgiram cedo. Lívia sempre fora elegante, não apenas na forma de se vestir, mas no jeito de se posicionar. Falava pouco em público, mas em casa tinha opiniões firmes, sabia o que queria e, principalmente, sabia o que não aceitava.
Rafael confundiu isso com algo a ser ajustado. Você não precisa se preocupar com isso, ele dizia, sempre que tomava uma decisão sem consultá-la. Eu resolvo. No início, Lívia a aceitava, não por submissão, mas por confiança. Acreditava que dividir a vida com alguém mais experiente significava também delegar. Mas a linha entre cuidado e controle foi ficando turva. Você vai sair com quem? Esse convite é mesmo necessário? Não acha melhor pensarmos com calma antes de aceitar? As perguntas vinham sempre embaladas em racionalidade. Nunca em tom acusatório, nunca em grito. Era isso que tornava tudo mais difícil de rebater. Lívia sentia, mas não conseguia apontar exatamente onde estava o problema. Até que começou a perceber o padrão. Nada do que ela fazia parecia suficiente sem validação. Nenhuma decisão era plenamente confiável se não passasse pelo crivo dele. Nenhuma escolha era completamente dela. Às vezes parece que você sempre acha que eu devo algo, ela disse uma vez, depois de uma discussão aparentemente banal. Rafael riu, incrédulo. Você está exagerando. Ela não estava. As viagens, os eventos, os jantares sofisticados, tudo vinha acompanhado de pequenas correções. Um comentário sobre a roupa, um ajuste na forma de falar, um conselho que soava mais como regra. Não é o melhor ambiente para esse tipo de assunto. As pessoas interpretam mal certas atitudes. Você precisa pensar no impacto disso. Rafael chamava isso de prudência. Lívia chamava de cansaço. O amor não acabou de uma vez. Foi se desgastando em silêncio, em conversas interrompidas, em respostas que já vinham prontas, em noites em que ela se sentia sozinha mesmo dividindo a cama. A última discussão não teve gritos, teve exaustão. Estavam na sala, tarde da noite. Rafael havia questionado algo pequeno, uma decisão dela tomada sem avisá-lo. Lívia ouviu em silêncio, como vinha fazendo havia meses. Quando ele terminou, esperando concordância, ela respirou fundo. Eu não aguento mais precisar provar que sou confiável, disse com a voz baixa. Rafael franziu a testa. Eu só quero ter certeza. Ela o encarou, finalmente deixando cair a máscara de contenção. Você nunca tem certeza de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Você sempre acha que eu devo algo, ela repetiu. Devo explicação. Devo cuidado redobrado. Devo garantias. Rafael cruzou os braços. Eu só estou tentando proteger o que é nosso. Ela balançou a cabeça cansada. Você está tentando controlar. A palavra ficou suspensa no ar. Rafael sentiu o golpe no orgulho antes de sentir qualquer coisa parecida com medo. Se você vê assim, talvez esteja interpretando errado, ele respondeu. Lívia sorriu de um jeito triste. É isso, disse levantando-se. Você sempre acha que o problema é a interpretação. Ela não pediu nada naquela noite. Não pediu dinheiro, não pediu explicações. Não pediu que ele mudasse. Arrumou poucas coisas. Pegou documentos, algumas roupas. O necessário para ir embora sem alarde. Rafael assistiu tudo com uma calma que confundiu até a si mesmo. Achou que ela voltaria. Achou que era apenas mais uma crise passageira. Você está indo longe demais, ele disse, quando ela já estava na porta. Lívia virou-se pela última vez. Não, respondeu. Estou indo tarde demais. E foi. Rafael acreditou por muito tempo que tinha vencido aquela discussão, que havia preservado sua lógica, seu controle, sua forma de ver o mundo. Agora, sentado no escuro do quarto, horas depois de ver Lívia grávida servindo mesas, entendia o erro. O casamento deles nunca foi feito de concreto, foi feito de vidro. Bonito, transparente, frágil, e ele passou anos pressionando, até que quebrou. Lívia descobriu a gravidez numa manhã comum demais para uma notícia daquele tamanho. O banheiro pequeno ainda tinha o vapor do banho.
A luz fria refletia no espelho, revelando um rosto cansado, mas sereno. Ela não estava atrasada, não estava nervosa, não suspeitava de nada além do atraso que vinha ignorando há dias, como quem empurra uma preocupação para depois. O teste positivo não trouxe euforia, trouxe silêncio. Lívia sentou-se na beira da cama, com o objeto ainda na mão, encarando aquele traço, como se ele pudesse se mover, mudar de ideia, desaparecer. O coração batia rápido, mas o corpo estava imóvel. Não havia pânico, havia peso. O primeiro pensamento foi Rafael. Veio automático, cruel. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como se o ar pudesse organizar as ideias que se atropelavam. As contas começaram a surgir sem pedir licença. Datas, a última conversa, a última noite juntos antes da separação definitiva. Não havia dúvida racional, mas havia algo pior, a certeza emocional do que viria depois. Lívia levantou-se devagar, apoiando a mão na parede. Caminhou pela casa simples que agora ocupava, um apartamento pequeno, silencioso demais para quem tinha acabado de descobrir que não estava mais sozinha. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou ali por longos minutos, sem chorar. Ela não chorou naquele dia. Chorar significaria fraqueza. E o que ela sentia não era fraqueza, era decisão. Pensou em contar, pensou no telefonema, pensou no silêncio do outro lado da linha, pensou na pergunta que viria antes de qualquer reação verdadeira. Você tem certeza? Essa pergunta já ecoava na cabeça dela antes mesmo de ser feita. Rafael sempre precisara de provas, de garantias, de confirmações que nunca eram suficientes. E Lívia sabia que naquele momento não tinha forças para reviver aquilo. Não queria implorar por confiança. Não queria explicar o que nunca devia ter sido questionado. Preferia enfrentar o medo sozinha a voltar para aquele lugar onde tudo precisava ser validado. Naquela noite, deitada na cama, colocou a mão sobre o ventre ainda plano e sentiu uma mistura estranha de terror e proteção. Não era alegria, ainda não, era instinto. Eu dou conta, murmurou para si mesma, e acreditou. Os meses seguintes não foram fáceis. O corpo mudou rápido, o dinheiro não acompanhou. Lívia ajustou a rotina, cortou gastos, reorganizou prioridades. Aceitou ajuda apenas quando era absolutamente necessário, e mesmo assim, com cuidado. Conseguiu o emprego no restaurante por indicação de uma antiga conhecida. O currículo era sólido, a postura impecável. A gravidez, naquele momento, ainda não aparecia tanto. O ambiente é exigente, o gerente avisou na entrevista. Precisamos de gente que aguente pressão. Lívia assentiu. Eu aguento. E aguentou. Os primeiros meses foram de adaptação silenciosa. Ela aprendeu os caminhos do salão, os horários mais pesados, os clientes difíceis. Aprendeu, sobretudo, a se tornar quase invisível, a não chamar atenção além do necessário. Quando a barriga começou a aparecer, vieram os olhares. Não escândalos, não comentários diretos, apenas aquele tipo de curiosidade incômoda que pesa mais do que palavras. Está tudo bem? Perguntavam com um cuidado que soava mais como avaliação. Está, ela respondia, sempre. Em casa, à noite, o silêncio era diferente do que fora no casamento. Não era opressor, era honesto. Lívia conversava com o bebê enquanto organizava as coisas, como se aquilo fosse natural desde sempre. A gente vai ficar bem, dizia em voz baixa. Não porque tivesse certeza, mas porque precisava acreditar. Em nenhum momento pensou em procurar Rafael por dinheiro. Não era orgulho vazio, era coerência. Não queria que ele assumisse algo movido por obrigação, controle ou desconfiança. Não queria acordos frios, não queria termos e condições. Queria paz.
E sabia que ao lado dele a paz sempre vinha acompanhada de cobrança. Às vezes à noite o pensamento voltava. E se ele descobrisse? E se aparecesse? E se exigisse explicações? Lívia afastava essas perguntas como quem fecha uma porta com cuidado para não fazer barulho. Ela não estava fugindo, estava protegendo. O filho crescia e, com ele, a convicção silenciosa de que algumas verdades não precisam ser anunciadas para serem reais. Naquele momento, Rafael era passado. Um passado bonito por fora, cortante por dentro. Ela não imaginava que meses depois ele entraria naquele restaurante sofisticado, o mesmo tipo de ambiente que antes dividiam, e que o passado, tão cuidadosamente guardado, atravessaria o salão sem pedir permissão. Mas naquela fase, sentada no pequeno sofá, com as mãos apoiadas na barriga já visível, Lívia não pensava em reencontros. Pensava em sobreviver com dignidade. Pensava em criar alguém que nunca precisasse provar quem era para ser acreditado. E, sem saber, tomava a decisão mais difícil de todas: seguir em frente, mesmo carregando dentro de si uma verdade que mudaria tudo se viesse à tona. No dia seguinte, Rafael esperou. Não foi um gesto calculado. Foi quase instintivo. Ele sabia que não podia abordá-la ali dentro do restaurante. Não depois do que tinha visto. Não naquele espaço onde cada olhar virava julgamento e cada palavra poderia ser torcida. Permaneceu no carro com o motor desligado, observando a porta lateral do restaurante mais uma vez. Quando Lívia surgiu, ele já estava preparado. E ainda assim, não estava. Sem o movimento do salão, sem a luz controlada, ela parecia menor. Não fraca, apenas mais real. Caminhava com cuidado, segurando a bolsa junto ao corpo, como se aquilo fosse um limite invisível entre ela e o mundo. Rafael abriu a porta do carro devagar. O som ecoou mais alto do que deveria. Lívia virou o rosto no mesmo instante. O reconhecimento foi imediato. Não houve espanto exagerado, nem choque teatral. Apenas um congelamento breve, quase imperceptível, seguido de um endurecimento no olhar. "Não!", ela disse, antes mesmo que ele falasse qualquer coisa. Rafael parou, não avançou, não tentou tocar, não tentou sorrir. "Lívia", começou, mas ela levantou a mão. "Não aqui", disse com firmeza baixa. "E não agora." Ela tentou seguir andando. Rafael respirou fundo. "Eu só preciso falar com você", disse sem elevar o tom. 2 minutos. Ela parou. Não por vontade, por exaustão. "Falar o quê, Rafael?", perguntou, virando-se lentamente. "Você já viu tudo o que precisava ver." O silêncio que se instalou entre os dois não era constrangedor, era pesado, denso, como algo que ficou guardado tempo demais. "Eu não sabia", ele disse. Lívia riu sem humor. "Você nunca sabe", respondeu. "Sempre descobre depois." Rafael engoliu em seco. "Eu não vim para discutir o passado. Então veio fazer o quê?", ela rebateu. Ele hesitou por um segundo. Não estava acostumado a hesitar. "Eu vi você", começou, mas parou. "Eu vi a barriga." Ela cruzou os braços, instintivamente protegendo o ventre. "Parabéns", disse seca. Rafael sentiu o golpe. "O filho é meu?", perguntou finalmente. Lívia não desviou o olhar. "É." A palavra caiu entre eles com um peso que nenhum dos dois conseguiu ignorar. Rafael ficou em silêncio. Não um silêncio de dúvida, um silêncio de impacto. "Por quê?", ele perguntou por fim. "Por que você não me contou?" Ela respirou fundo. "Porque eu sabia exatamente como essa conversa seria. Você não pode decidir isso sozinha." Ele respondeu, mais rápido do que deveria. Lívia ergueu o queixo. "Eu decidi não implorar por confiança", disse. "Isso sim, eu posso decidir." Rafael sentiu o chão ceder um pouco sob os pés. "Eu teria assumido", disse. "Teria questionado primeiro." Ela corrigiu. Como sempre, o silêncio voltou. Um carro passou na rua.
Um casal saiu rindo de outro restaurante. A cidade seguia indiferente ao que acontecia ali. Eu não quero nada seu, Lívia continuou. Não quero dinheiro. Não quero acordo. Não quero explicações tardias. Eu não estou oferecendo isso, Rafael respondeu. Ela o encarou com incredulidade. Então, o que você quer? Ele demorou a responder. Eu quero entender. Lívia balançou a cabeça. Você sempre quer entender depois que machuca. Deu um passo para trás. Eu não vou fazer cena, não vou te impedir de nada. Mas também não vou abrir espaço para que você transforme isso em mais uma negociação. Rafael sentiu algo apertar no peito. Eu preciso de certeza, disse, quase num reflexo. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não raiva, decepção antiga. Eu sabia, disse. Eu sabia que você ia dizer isso. Não é isso, ele tentou explicar. Eu acredito em você, mas não confia, ela completou. O silêncio que veio depois foi definitivo. Lívia respirou fundo, recompôs a postura e disse com a voz firme. O filho é seu. Se você quiser estar presente, vai ser como pai, sem controle, sem condições, sem desconfiança disfarçada de cuidado. Rafael assentiu lentamente. Eu quero fazer parte. Ela o encarou por alguns segundos. Então vai ter que aprender algo que nunca quis aprender, disse. A confiar sem testar. Virou-se e começou a andar. Antes de desaparecer na esquina, parou por um instante. E se você não conseguir, completou sem olhar para trás, é melhor nem tentar. Lívia foi embora. Rafael ficou ali, parado, com a certeza incômoda de que aquela conversa não tinha encerrado nada. Tinha apenas aberto a ferida que ele sempre fingiu não ver. E pela primeira vez ele percebeu, o maior risco não era o filho não ser dele. Era perder de vez a chance de ser alguém em quem ela pudesse confiar. Rafael passou a noite em claro, não por ansiedade, mas por conflito. A frase de Lívia ecoava com uma precisão incômoda. Você vai ter que aprender a confiar sem testar. Aquilo o atingia onde ele sempre se sentira mais seguro. Na ideia de que controle era sinônimo de responsabilidade. Na manhã seguinte, tentou racionalizar. Ele acreditava sim, mas acreditar nunca fora suficiente para ele. Rafael precisava de garantias, sempre precisara. Nos negócios, nas parcerias, nos contratos e, silenciosamente, nos afetos. Não era maldade. Era medo travestido de lógica. 2 dias depois, pediu para encontrá-la. Não no restaurante, não em público, não por mensagem longa. Um pedido simples, direto. Lívia aceitou. Encontraram-se numa cafeteria discreta, distante do circuito que ambos costumavam frequentar. Nada sofisticado, nada íntimo. Um território neutro. Lívia chegou primeiro. Sentou-se perto da janela, postura ereta, mãos apoiadas sobre a mesa. A barriga já ocupava espaço suficiente para lembrar, sem esforço, que o tempo não esperava decisões. Rafael chegou poucos minutos depois. Obrigada por vir, ele disse, sentando-se. Eu vim para encerrar isso. Ela respondeu sem rodeios. Ele assentiu. Eu pensei muito desde a última conversa. Eu também, Lívia respondeu, mas não mudei de ideia. Rafael respirou fundo. Escolheu as palavras como quem prepara um movimento delicado demais para errar. Eu acredito que o filho é meu, disse, finalmente. Lívia não reagiu, nem alívio, nem expectativa. Apenas aguardou. Mas eu preciso de um teste de DNA. A frase não veio agressiva. Veio limpa, controlada, fria. E foi exatamente isso que a tornou devastadora. Lívia piscou uma vez, depois outra, como se precisasse de tempo para entender que aquilo estava mesmo acontecendo. Você ainda não acredita em mim, ela disse com a voz baixa. O silêncio se instalou entre eles como algo definitivo. Rafael tentou sustentar o olhar, mas sentiu o peso do que tinha acabado de fazer.
Eu não estou acusando você, ele continuou. É só uma formalidade, uma segurança para todos. Lívia soltou um riso curto, sem alegria nenhuma. Você consegue ouvir o que está dizendo? Ele ficou em silêncio. Formalidade, ela repetiu. Segurança. A palavra segurança a fez engolir em seco. Você sabe o que isso faz comigo? Perguntou. Depois de tudo, Rafael não respondeu, porque sabia. Sabia que aquele pedido não era sobre o filho, era sobre ele. Eu passei meses sozinha, Lívia continuou agora com a voz mais firme. Engolindo medo, vergonha, cansaço, trabalhando grávida em silêncio, porque eu sabia que se te procurasse, teria que provar algo que eu nunca fiz. Ela apoiou as duas mãos sobre a mesa. E agora você está exatamente fazendo isso comigo. Rafael sentiu o golpe com atraso. Eu não quero te machucar, disse, mas está, ela respondeu, e do jeito mais previsível possível. Houve uma pausa longa. Você aceita? Ele perguntou por fim. Lívia o encarou com algo que ele nunca tinha visto antes. Não raiva, não dor aberta, era desistência. Eu aceito, disse. Rafael sentiu um alívio imediato, seguido de algo muito pior. Mas escuta bem, ela continuou. Depois disso, acabou qualquer coisa que ainda pudesse existir entre nós. Ele franziu a testa. Eu só estou pedindo... Não, ela cortou. Você está escolhendo? Ela respirou fundo, controlando a emoção com uma precisão que doía de ver. Você escolheu duvidar quando podia confiar. De novo. Rafael tentou dizer algo, mas ela não deu espaço. Você vai ter a confirmação que quer, disse. Vai ter o papel, o número, o selo de segurança. Levantou-se devagar. Mas depois disso, você não me procure como se nada tivesse acontecido. Ele sentiu o peito apertar. E o filho? Perguntou. Lívia parou. O filho vai ter um pai, respondeu sem olhar para trás. Mas eu não vou ter mais que provar quem eu sou. Ela se afastou, deixando Rafael sentado ali, com a sensação incômoda de que tinha acabado de atravessar uma linha invisível. Não porque pediu o teste, mas porque fez isso sabendo exatamente o que estava destruindo. E ainda assim, escolheu pedir. O envelope chegou numa manhã comum demais para carregar um peso daquele tamanho. Rafael estava no escritório quando a secretária deixou os documentos sobre a mesa. Papéis organizados, linguagem técnica, resultados claros. Era o tipo de material com o qual ele lidava todos os dias. Relatórios, auditorias, números que diziam verdades incontestáveis. Mas aquele não era apenas mais um documento. Ele esperou alguns minutos antes de abrir. Não por suspense, por receio. Quando finalmente rompeu o lacre, os olhos foram direto ao trecho que importava. Não leu tudo. Não precisou. Compatibilidade confirmada. Paternidade comprovada. Era isso. Simples, frio, irrefutável. Rafael sentiu o primeiro impacto como um alívio involuntário. Um reflexo quase automático do corpo, como quem finalmente solta o ar preso há muito tempo. Mas o alívio durou pouco. Veio seguido de algo muito mais pesado. Vergonha. Ele recostou na cadeira e fechou os olhos por um instante. Não havia comemoração possível, nenhuma sensação de vitória. Apenas a consciência tardia de que tinha feito exatamente o que Lívia disse que ele faria. Duvidara, mesmo quando dizia acreditar, mesmo quando a realidade estava diante dele. O papel não trouxe paz, trouxe um espelho. Rafael se viu ali com clareza incômoda. Um homem que precisava de provas para confiar, que usava a razão como escudo para não lidar com o medo de perder o controle. E agora, com a prova nas mãos, percebia o custo disso. Ligou para Lívia naquele mesmo dia. Ela não atendeu. Mandou uma mensagem curta, direta, sem justificativas longas. O resultado saiu. Está confirmado. O filho é meu. A resposta demorou. Quando veio, tinha o mesmo tom que ela vinha usando desde o pedido. Eu sabia,
Nada mais. Rafael sentiu o golpe com força. Tentou ligar novamente. Sem sucesso. Nos dias seguintes, tentou se aproximar do único jeito que sabia, resolvendo coisas. Plano de saúde, acompanhamento médico, estrutura, segurança. Tudo correto, tudo organizado, tudo distante. Lívia aceitava o necessário. Não recusava ajuda, mas não oferecia espaço. Quando ele perguntou se podia acompanhá-la a uma consulta, ela respondeu com educação contida. Não precisa. Quando insistiu em conversar mais, ouviu. A gente já falou tudo o que tinha para falar. Rafael começou a entender. Ela não estava punindo, não estava fazendo jogo, estava apenas protegendo o que ainda lhe restava. Ele passou a observar de longe, do mesmo modo que fizera no restaurante, só que agora com consciência plena do próprio papel naquela história. Soube por terceiros que o bebê estava bem, que a gravidez seguia dentro do esperado, que Lívia continuava trabalhando até onde o corpo permitia. Não foi convidado a participar e não exigiu. Pela primeira vez, tentou fazer algo diferente. Respeitar limites. À noite, sozinho no apartamento amplo e silencioso, Rafael percebeu o quanto aquele espaço sempre fora confortável demais para esconder vazios. Agora, o silêncio não era apenas ausência de barulho, era consequência. Ele tinha o que queria, a confirmação, a certeza, o controle restabelecido no papel, mas perdera algo que não sabia mensurar, a confiança. E essa não vinha impressa em nenhum laudo. Rafael entendeu, tarde demais, que a maior perda não era emocional apenas, era moral. Ele não falhara como pai, ainda não, mas falhara como homem para a única pessoa que um dia confiara nele sem pedir provas. E agora, tudo o que lhe restava era esperar. Não por perdão, não por reconciliação, mas pela chance de talvez agir diferente, mesmo sabendo que algumas feridas não se fecham só porque a verdade foi confirmada. Rafael começou a aparecer, não de forma invasiva, não com anúncios, não exigindo nada. Aparecia do jeito que sabia, organizado, pontual, discreto. Mandava mensagens objetivas, perguntava sobre consultas, oferecia carona, perguntava se precisava de algo específico, sempre respeitoso, sempre correto, sempre distante. Lívia respondia quando era necessário, nunca ignorava, nunca abria espaço além do mínimo. A consulta foi tranquila. O médico disse que está tudo bem, não precisa vir. Rafael lia aquelas respostas como quem aceita uma regra que não escreveu, mas que sabe que precisa cumprir. Mesmo assim, insistiu uma vez. Foi até a clínica no dia de uma consulta importante. Não entrou, não atravessou a porta. Esperou do lado de fora, apoiado no carro, tentando convencer a si mesmo de que não estava ultrapassando nada. Quando Lívia saiu, o viu de longe. Parou. O olhar dela não foi de surpresa, foi de alerta. Eu disse que não precisava, ela falou, aproximando-se devagar. Eu sei, Rafael respondeu. Eu só quis estar por perto. Ela respirou fundo. Estar por perto não é o mesmo que estar presente, disse. E nem sempre é bem-vindo. A frase não foi dita com dureza, foi dita com cansaço. Rafael sentiu o golpe. Eu estou tentando fazer diferente, respondeu. Tentar não apaga o que já foi feito, Lívia disse. Só evita que piore. Houve um silêncio incômodo. Eu não estou te afastando do filho, ela continuou. Estou só colocando o lugar que você escolheu ocupar. Ele assentiu, engolindo seco. Eu aceito. Mas aceitar não tornava mais fácil. Os meses avançaram. A barriga cresceu. O corpo de Lívia mudou. O trabalho ficou mais pesado. Rafael soube por terceiros que ela precisara reduzir o ritmo no restaurante. Não por vontade, por limite físico. Ofereceu ajuda financeira direta. Ela recusou. O que eu não consigo sozinha, eu aceito, explicou. O que vira dependência, não.
Rafael entendeu que cada gesto dele agora passava por um filtro que ele mesmo tinha criado. Nada era automático, nada era garantido, nada era íntimo. Um dia, no estacionamento do restaurante, ele a viu sentada dentro do carro, mãos apoiadas no volante, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças antes de dirigir. Aproximou-se com cuidado. "Está tudo bem?" perguntou. Lívia demorou a responder. "Vai ficar", disse. Não era um pedido de ajuda. Era um limite. Rafael recuou. Foi ali que ele compreendeu algo essencial. Ele podia assumir responsabilidades, podia cumprir deveres, podia estar presente como pai, mas não podia exigir acesso emocional, porque isso não se recupera com esforço tardio. Naquela noite, sozinho, Rafael percebeu que estava vivendo algo novo. Não a perda de alguém, mas a convivência com a consequência de ter sido quem sempre foi. E isso doía mais do que qualquer abandono. Ele não era vítima, era resultado. E pela primeira vez, não tentou fugir dessa constatação. O trabalho de parto começou de madrugada. Não houve telefonema desesperado, não houve corrida cinematográfica. Lívia acordou com uma dor diferente das outras, mais funda, mais contínua. Sentou-se na cama devagar, respirando como tinha aprendido, com a mão firme sobre a barriga agora pesada demais para ignorar. Ficou alguns minutos em silêncio, ouvindo o próprio corpo. Quando teve certeza, pegou o celular. O nome de Rafael estava ali, salvo, intocado. Ela hesitou. Não por dúvida, por decisão. Ligou. Ele atendeu no primeiro toque. "Lívia?" Começou. Ela disse sem rodeios. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, a voz dele, contida, mas alerta. "Eu chego aí." "Não precisa correr," ela respondeu. "Só... vem." Rafael chegou ao hospital antes dela terminar o cadastro. Não falou demais. Não fez perguntas desnecessárias. Apenas ficou ali, de pé, ao lado, atento, como quem finalmente entende que presença não é comando. Durante o trabalho de parto, ele não tentou segurar a mão dela sem ser convidado. Não deu conselhos, não interferiu, apenas ficou. Quando a dor apertava, Lívia fechava os olhos e respirava fundo. Em alguns momentos, abria-os e encontrava o olhar dele ali, não invasivo, não exigente, apenas disponível. Em certo momento, quando uma contração veio mais forte, ela estendeu a mão sem pensar. Rafael segurou. Não apertou, não disse nada. Foi o primeiro gesto que não passou por palavras. O bebê nasceu pouco depois do amanhecer. Chorou forte, presente, vivo. Lívia chorou em silêncio. Não de alívio, de descarga, como quem solta algo que carregou sozinha por tempo demais. Quando colocaram o bebê em seus braços, Rafael observou de longe. Não se aproximou de imediato. Esperou. Foi ela quem falou. "Você pode chegar." Ele deu alguns passos, devagar, o olhar preso naquele pequeno ser que mudava tudo sem pedir licença. "É um menino", disse a médica. Rafael assentiu, incapaz de responder qualquer coisa que não fosse verdade demais para virar frase. Lívia ergueu os olhos. "Quer segurar?" Ele hesitou. "Só se você quiser." Ela assentiu. Quando passou o bebê para os braços dele, algo mudou. Não de forma grandiosa, de forma definitiva. Rafael segurou o filho com cuidado exagerado, como quem segura algo que não pode errar. O bebê se acalmou quase imediatamente, aninhando-se contra o peito dele. Rafael sentiu a garganta fechar. "Não, oi", murmurou sem saber para quem falava. Lívia observou. Não havia ternura imediata. Havia atenção. Mas pela primeira vez desde o reencontro, não havia barreira. Os dias seguintes foram silenciosos. Rafael apareceu todos os dias no hospital. Sempre no horário permitido, sempre respeitando os limites. Não dormiu lá, não exigiu nada, apenas esteve. Lívia permitiu, não por confiança plena,
mas porque ele não tentava avançar. Em casa, quando ela chegou com o bebê, Rafael ajudou com o que era prático: compras, remédios, ajustes. Saía quando percebia que o espaço ficava pequeno demais. Você não precisa ir embora toda vez, ela disse certa noite, quase distraída. Ele a olhou com cuidado. Quando você quiser que eu fique, eu fico. Ela não respondeu, mas não pediu que ele fosse. Era assim agora. Passos pequenos, permissões silenciosas. Uma tarde, enquanto o bebê dormia no colo dela, Lívia comentou: "Ele tem seu olhar." Rafael sorriu de leve. "Espero que não tenha meu jeito." Ela o encarou por um instante. "Eu também." Não houve dureza na frase, apenas verdade. Rafael aceitou, e pela primeira vez não tentou corrigir. O silêncio que se instalou depois não era desconfortável, era novo. Um silêncio que não exigia explicações, apenas convivência. Foi ele quem tocou no assunto dias depois. Não no hospital, não no auge da emoção. Numa manhã comum, enquanto Lívia ajeitava o bebê no berço improvisado da sala, Rafael observava em silêncio. O cansaço dela era visível agora. Não havia uniforme, nem postura profissional para sustentar. Só o corpo pedindo pausa. "Você não vai voltar para o restaurante", ele disse por fim. Lívia parou o que estava fazendo. "Eu preciso trabalhar", respondeu sem levantar a voz. "Não desse jeito", Rafael insistiu. "Não agora." Ela virou-se devagar. "Eu não quero depender de você." A frase veio firme, ensaiada, antiga. Rafael respirou fundo antes de responder. "Não é dependência", disse. "É responsabilidade minha." Lívia cruzou os braços instintivamente. "Eu me virei sozinha até aqui." "Eu sei", ele respondeu. "E é justamente por isso que eu não vou fingir que posso assistir você continuar se sacrificando." Ela desviou o olhar para o bebê. "Eu não quero sentir que te devo isso", murmurou. Rafael deu um passo à frente, mas parou antes de invadir o espaço. "Você não me deve nada, Lívia", disse com calma. "Eu devo, desde o momento em que escolhi duvidar quando devia confiar." Ela ficou em silêncio. "Eu vou arcar com tudo", ele continuou. "Plano de saúde, consultas, o que for necessário, para você poder ficar tranquila, pelo menos agora." "E depois?", ela perguntou. "Depois você decide", respondeu. "Não estou comprando sua paz. Estou assumindo o que sempre foi meu." Lívia sentou-se devagar no sofá. O orgulho ainda estava ali, mas o cansaço estava maior. "Não é fácil para mim aceitar isso", disse. "Eu sei", Rafael respondeu. "Não precisa ser fácil, só precisa ser justo." Ela fechou os olhos por um instante. Pensou no corpo, no bebê, nas noites mal dormidas, no restaurante que já não a queria exposta no salão. Quando falou novamente, a voz veio mais baixa. "Vai ser temporário." Rafael assentiu. "Do jeito que você decidir." Naquela noite, quando ele foi embora, Lívia ficou olhando a porta fechada por alguns segundos a mais. No dia seguinte, enviou uma mensagem curta. "Eu vou pedir afastamento do restaurante." Rafael leu 2 vezes. Não respondeu de imediato. Quando chegou mais tarde, trouxe fraldas, remédios e uma sacola simples com coisas básicas, nada exagerado, nada simbólico demais. Lívia observou. "Obrigada", disse sem emoção forçada. Rafael assentiu. Não sorriu, não comemorou. Sabia que aquilo não era vitória. Era apenas o começo de uma responsabilidade que não vinha com afeto garantido, mas vinha com presença. E pela primeira vez, Lívia permitiu isso, sem sentir que estava se diminuindo. O tempo não passou rápido depois do nascimento do bebê. Passou denso.
Os dias deixaram de ser marcados por datas importantes e começaram a ser medidos por rotinas pequenas, horários de mamada, consultas médicas, noites interrompidas por choro, manhãs em que o cansaço aparecia antes mesmo do sol. Rafael se manteve presente desde o início, não como alguém que chega impondo mudanças, mas como alguém que aprende a caber no espaço que lhe foi permitido. Chegava sempre nos horários combinados, nunca sem avisar, nunca tarde demais, nunca cedo demais. Lívia observava tudo com atenção silenciosa. Ela não confiava ainda, mas também não afastava. Rafael ajudava como podia, preparava mamadeiras quando ela aceitava, ficava com o bebê para que ela tomasse banho com calma, organizava compras, resolvia questões práticas, marcava consultas, sempre perguntando antes, sempre esperando resposta. Se for um incômodo, eu posso resolver de outro jeito, ele dizia. E isso, para Lívia, era novo. Não era perfeição, era respeito. Houve dias difíceis. Dias em que Lívia acordava irritada, exausta, emocionalmente sobrecarregada. Nesses dias, falava pouco. Respondia curto, mantinha distância. Rafael não reagia com cobrança. Não perguntava, o que foi? Não tentava consertar o humor dela, apenas ficava. E às vezes ia embora mais cedo quando percebia que sua presença pesava. Em uma dessas tardes, enquanto o bebê dormia no carrinho, Lívia quebrou o silêncio. Você não precisa vir todos os dias, disse sem agressividade. Rafael assentiu. Eu sei, eu venho porque quero, não porque espero algo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Antes você sempre vinha esperando alguma coisa, respondeu. A frase não era acusação, era constatação. Rafael respirou fundo. Eu sei, disse, e é por isso que agora eu faço diferente. Lívia não respondeu, mas não pediu que ele fosse embora. O bebê crescia rápido. Os traços começavam a se definir. O olhar atento. A calma estranha para um recém-nascido. Rafael observava cada detalhe como se estivesse aprendendo um idioma novo. Ele é tranquilo, comentou certa vez. Nem sempre, Lívia respondeu. Só quando se sente seguro. A frase ficou no ar mais tempo do que deveria. Rafael entendeu. Com o passar dos meses, Lívia foi aos poucos deixando a rigidez inicial cair. Não de uma vez, não de forma consciente, em pequenos gestos. Às vezes, deixava Rafael ficar mais tempo. Às vezes, pedia ajuda sem se explicar. Às vezes, comentava algo do dia sem perceber que estava fazendo isso. Mas havia limites claros. Ela nunca falou do passado como quem quer retomar. Nunca trouxe lembranças do casamento. Nunca sugeriu reaproximação emocional. E Rafael nunca forçou. Ele começou a entender algo fundamental. Não era o amor que faltava no passado, era a confiança. E confiança não volta no mesmo formato. Em uma noite silenciosa, enquanto organizavam a bolsa do bebê para uma consulta, no dia seguinte, Rafael falou: Eu sei que não posso pedir para você esquecer o que aconteceu. Lívia continuou dobrando as roupas. Ainda bem, respondeu. Porque eu não esqueceria. Ele assentiu. Mas eu posso te garantir que não vou repetir. Ela parou por um instante. Olhou para ele. Você sabe que isso não apaga tudo, né? Eu sei, Rafael respondeu. Não é sobre apagar. É sobre não continuar errando. Ela voltou a dobrar as roupas. Às vezes, isso já é suficiente, disse. Foi a frase mais próxima de um reconhecimento que ela tinha dado. Rafael sentiu o impacto, mas não demonstrou. Aprendera. O dia em que Lívia comentou que pensava em voltar a trabalhar, veio sem anúncio. Talvez daqui a alguns meses, ela disse distraída. Em algo mais tranquilo. Rafael não respondeu de imediato. Seja o que você decidir, disse depois. Eu apoio.
Ela o olhou com atenção. Sem condições? Sem condições, ele respondeu. Lívia assentiu lentamente. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Lívia ficou sentada no sofá, observando o filho dormir. Pensou em tudo o que tinha vivido. No restaurante, no teste, na humilhação silenciosa, no cansaço de precisar ser forte o tempo todo. Pensou também em Rafael, não com raiva, não com saudade, com clareza. Ele não era mais o homem que controlava tudo, mas também não era alguém a quem ela pudesse entregar o coração de novo. E isso não era fracasso, era maturidade. Rafael, no carro, antes de ligar o motor, ficou alguns minutos olhando para a janela do apartamento de Lívia, não com esperança, com aceitação. Ele não tinha recuperado a esposa, mas tinha aprendido a ser pai, e talvez um homem melhor do que fora. Algumas histórias não terminam com recomeços, terminam com consciência. E naquela noite, ambos sabiam que tinham chegado exatamente nesse ponto. Essa história nunca foi sobre um restaurante, nem sobre um teste de DNA, nem sobre dinheiro. Foi sobre confiança. Rafael só percebeu isso tarde demais. Ele acreditava que amar era proteger, controlar, garantir, que desconfiar era uma forma de cuidado, que pedir provas era apenas ser racional. Mas, enquanto ele pedia garantias, Lívia acumulava cansaço. Cansaço de explicar, cansaço de provar, cansaço de sentir que precisava estar sempre certa para ser respeitada. Quando ela foi embora, não foi porque deixou de amar, foi porque entendeu que amor sem confiança vira um lugar perigoso. E quando Rafael a viu grávida, servindo mesas, o choque não veio só da imagem. Veio da constatação de que aquela mulher que ele dizia amar tinha preferido enfrentar o mundo sozinha, a voltar para um lugar onde sempre era colocada à prova. O teste de DNA confirmou algo biológico, mas também escancarou algo moral, porque o verdadeiro teste não era o exame, era a capacidade de confiar quando ainda não havia provas. Rafael perdeu a chance de ser o homem em quem Lívia pudesse se apoiar naquele momento, mas não perdeu a chance de assumir responsabilidades, e isso fez toda a diferença. Nem todo erro permite reconciliação, mas todo erro exige consciência. Lívia não fechou a porta por vingança, ela fechou por proteção. E ao permitir Rafael na vida do filho, mostrou algo poderoso. É possível separar responsabilidade de intimidade, presença de posse, cuidado de controle. Nem todo final feliz precisa ser romântico. Às vezes, o final justo é aquele em que ninguém se anula, em que a mulher não precisa se diminuir para ser cuidada, em que o homem aprende que amar não é duvidar menos, é confiar mais. E talvez a maior lição dessa história seja essa. Algumas pessoas não pedem provas porque confiam. E quando elas vão embora, não é por falta de amor, é por excesso de cansaço. E isso quase sempre só fica claro quando já é tarde demais. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Se você fosse a Lívia, depois de tudo o que passou, você daria uma segunda chance ao Rafael ou nunca mais confiaria do mesmo jeito? E do outro lado, se você fosse o Rafael, você teria pedido o teste de DNA ou confiaria nela desde o começo? Conta pra mim aqui nos comentários o que você faria nessa história. Quero muito ler a sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém especial. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.